Oi, pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos calcular a concentração comum ou a concentração em grama por litro de algumas soluções. Vamos lá? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando-se que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, para a gente preparar uma solução, a gente usa lá um balão que tem um traço de referência. Esse traço de referência vai dizer para você qual é o volume final da solução. Então, ele está falando aqui que o volume preparado, o volume final da nossa solução é de 2 litros. E que para isso nós adicionamos 4 gramas de cloreto de sódio, que é o nosso soluto, tá? Então, você pode calcular de duas maneiras. Ou você vai dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros, tá? Então, você vai fazer 4 gramas dividido pelo volume, que são 2 litros. Então, você vai ter 2 gramas por litro, ou você pode fazer por uma regrinha de 3. Então, você está dissolvendo 4 gramas em 2 litros. Se fosse 1 litro, qual seria essa massa? Então, você ia multiplicar isso aqui em cruz. Então, vai dar 2 vezes m igual a 4 vezes 1. Então, daria 4 dividido por 2, então seriam 2 gramas. Mas esses 2 gramas, ele está dissolvido em 1 litro. Então, você teria aqui a concentração de 2 gramas por litro, que é a alternativa A. Complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Uma solução que apresenta concentração 80 gramas por litro, ela apresenta quantos gramas de soluto? Então, lembre-se que a concentração é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução em litros. Então, são 80 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução, devem existir quantos gramas de soluto? Então, você pode fazer assim, ó, ou você faz por regrinha de 3, 80 gramas em 1 litro. Então, em 10 litros, que é o que ele quer saber, vai te dar lá a massa de soluto. Você vai multiplicar em cruz. M vezes 1 dá M. 80 vezes 10, 800 gramas, tá? Então, são 800 gramas de soluto em 10 litros de solução. Ou você pode substituir aqui na fórmula, ó. A massa do soluto que você quer calcular é igual concentração vezes volume. A concentração da solução são 80 gramas por litro. O volume são 10 litros, ó. Então, aqui vezes 10 litros. Ó, você vai cancelar 80 vezes 10, 800 gramas. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 33 gramas desse ácido, então isso aqui é a massa do soluto, em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. Ele quer que a gente calcule a concentração em gramas por litro. Então, veja, o que interessa para a gente é o volume da solução, que são 220 mililitros, e não o volume de água que ele adicionou. E aqui, a gente tem que transformar o volume da solução de mililitro para litro. Como? Você vai dividir isso daqui por 1000, tá? Porque, veja, ó, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Como são 220 mililitros, isso aqui vai te dar o volume da solução que você quer. Então, você vai multiplicar em cruz, então o volume da solução vai ser 220 dividido por 1000, que é igual a 0,22 litros, tá? Então, aqui, ó, o volume 0,22 litros. Então, para você calcular essa concentração, é só você dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros. E a massa sempre em gramas. Então, são 33 gramas dividido por 0,22 litros, que são 150 gramas por litro. Alternativa E.
Em uma solução aquosa de hidróxido de sódio, calcule a concentração em grama por litro de uma solução que contém 4 gramas de NaOH dissolvido em 500 ml de solução. Então, presta atenção sempre nas unidades, tá? Então, a massa do soluto, que é o NaOH, são 4 gramas. Agora, ó, o volume da solução, para a gente calcular, a concentração tem que estar em litros, aqui está em mililitro, então você vai ter que dividir isso aqui por 1000, tá? Lembre-se que 1 litro são 1000 mililitros. Como você tem 500 mililitros, então o volume você vai multiplicar em cruz, ó. 1000 vezes V igual a 500 vezes 1. Então o volume é 500 dividido por 1000, que é meio litro, tá? Então o volume é meio litro. Para você calcular a concentração, você vai dividir a massa do soluto pelo volume da solução em litros. 4 gramas dividido por meio litro, que é igual a 8 gramas por litro, tá? Então, no item B, para preparar 300 mililitros de uma solução dessa base, com concentração de 5 gramas por litro, será preciso quanto de soluto? Então, ele está querendo a massa, porque ele deu a concentração em grama por litro. Então, veja, a concentração são 5 gramas por litro. O volume, 0,3 litros, porque, ó, tá em ml, mas eu vou ter que dividir por 1000 para transformar em litro. E ele quer saber a massa do soluto. Então, ó, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. Para calcular a massa do soluto, nós vamos multiplicar a concentração pelo volume. Então, a concentração são 5 gramas por litro. O volume, 0,3 litros. Então, vai dar 1,5 gramas, ó. A unidade litro corta com litro. Você pode fazer isso aqui também usando a regrinha de 3, tá? Então, você pode fazer assim, ó. São 5 gramas para 1 litro. Como você tem 0,3 litros, qual vai ser a massa de soluto? Então, você vai fazer a conta, ó, vai multiplicar, vai dar a mesma coisa, 1,5 gramas, tá? No item C, qual será o volume em ml? Então, veja, você vai calcular primeiro o volume em litro, depois você transforma para mililitros, tá? Qual será o volume em ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio que possui exatamente 1 mol dessa substância? Então, veja, ó, aqui ele te deu a massa molar, 40 gramas por mol. Então, se essa substância tem exatamente 1 mol, qual é a massa que ela tem? São 40 gramas em 1 mol, então você tem 40 gramas de soluto. Essa é a massa do soluto que você tem lá. Sendo que a sua concentração é 200 gramas por litro. Então, a concentração dessa solução são 240 gramas por litro. Então, para você calcular o volume, você pode fazer por regra de 3 ou usar a fórmula. 240 gramas em 1 litro. Então, 40 gramas vai te dar o volume da solução. Então, este volume corresponde a 0,167 litros. Como ele quer em mililitros, você vai multiplicar isso daqui por 1000, tá? Então, o volume dela vai ser 167 mililitros de solução, tá? Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se. Então, aqui, ó, o modo de preparar. Para um copo de 200 ml, 2 colheres de sopa bem cheias do pó, que são 30 gramas. Aí ele te dá a composição média do produto, ou seja, a porcentagem de substâncias que tem aí no leite em pó. A porcentagem em massa indica a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas do leite em pó. Calcule a concentração em massa, em grama por litro, de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, primeiro vamos calcular a concentração desse leite. Então, para preparar 200 ml, ele falou lá que é para colocar 30 gramas. Então, só que a gente não pode usar o volume em ml, né? A gente tem que transformar isso aqui em litros. Então, vai dividir por 1000, então são 0,2 litros. Então, isso aqui vai dar 150 gramas por litro. Então, 150 gramas
é 100% do produto, certo? É tudo que você tem. Só que desse 100%, 30% corresponde à proteína, que é a informação que ele deu aqui no rótulo. Então, você vai calcular a concentração de proteínas, tá? Então, uma concentração de proteínas, ó, são 150 gramas por litro vezes 30 dividido por 100. Então, vai dar 45 gramas por litro de proteína, certo? Considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão Diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml. Tem a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão Diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Essa massa desprezível quer dizer que é uma quantidade tão pequenininha que não vai fazer diferença na massa final aí do produto. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então, do refrigerante comum, 331,2 e da lata com refrigerante Diet, 316,2. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em grama por litro de açúcar no refrigerante comum é. Então, o que a gente precisa saber? Qual é a massa de açúcar que nós temos naquele refrigerante comum, tá? Mas lembra que ele falou aqui em cima que o volume de líquido era o mesmo e que eles têm a mesma massa quando vazias, tá? Só que se você observar aqui nos dados, ó, a massa da lata de refrigerante comum, ela é maior do que a do refrigerante Diet. Por quê? O que significa essa diferença? É a massa do açúcar. Então, se você fizer 331,2 menos 316,2, vai dar 15 gramas. Esses 15 gramas corresponde à massa de açúcar. Então, para você calcular a concentração em grama por litro, você vai dividir a massa desse açúcar, que é o soluto, são 15 gramas, pelo volume do refrigerante. Então, o volume líquido lá do refrigerante são 300 ml. Então, você vai transformar para litro, você vai dividir por 1000. Então, dá 0,3 litros. Então, fazendo aí essa continha, vai te dar 50 gramas por litro. Essa é a concentração de açúcar no refrigerante comum. Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists. Lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!